Bom, então vamos lá, continuando. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar mais um pouco sobre a questão da independência, ou seja, sobretudo independência condicional, né, que é o que nos interessa mais na prática, já que independência total é difícil de estar presente nos problemas reais. Aí só um recapitulativo rápido de algumas coisas que a gente já viu aí de probabilidade. A gente viu a definição de probabilidade condicional, P de x dado y, igual a P da conjunta xy dividido por P de y. A gente viu também a regra do produto, que nada mais é do que manipular essa fórmula aí da probabilidade condicional, né, da definição. E a gente pode obter isso aí, P de xy igual a P de x dado y vezes P de y. A gente viu a regra da cadeia. E aí a gente pode, por exemplo, expressar ela assim. E aí fica para cada uma das variáveis na ordem dada aqui, né? Lembrando que a gente pode usar qualquer uma das n fatoriais ordens que a gente queira, né? A regra funciona do mesmo jeito. A gente pode expressar ela, por exemplo, assim: P da primeira variável, vezes P da segunda dada a primeira, vezes P da terceira dada as duas primeiras, e assim por diante, até a última dado todas as anteriores. Ou seja, fica esse produtório. A gente falou sobre independência. Duas variáveis são independentes se a probabilidade do evento de ambas ocorrerem é a mesma coisa da multiplicação das probabilidades, cada um deles separadamente. A gente falou também algumas outras formas de expressar essa mesma coisa. E finalmente a gente falou sobre independência condicional, né? Uma das formas de expressar a independência condicional é assim, né? Três variáveis x, y, z. Para expressar independência condicional, a gente precisa de pelo menos três variáveis, né? Porque a gente sempre vai dizer pelo menos que uma delas, uma é independente da observação das outras. Ou dado, melhor dizendo, né? Fixando a uma, ou seja, dá uma evidência em relação a uma, essas duas são independentes. Então aqui, por exemplo, está dizendo que x é independente de y dado z. Essa notação aqui não está muito boa, né? A de cima era melhor a gente usar o símbolo de independência condicional aqui. Bom, e aí a gente conversou também sobre isso aí, que uma rede... Deixa eu ajeitar esse slide aqui, não sei porque ele bagunçou. Bom, então a rede Bayesiana é uma codificação eficiente de um modelo probabilístico de um domínio. E aí a gente vai poder fazer uma série de perguntas ao modelo. Mais para frente a gente vai falar mais sobre isso, a parte de inferência. Ou seja, dado uma determinada rede, qual é a probabilidade de se observar determinado valor de variável dada a evidência. E aí hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa segunda coisa aí, dado o grafo de uma rede Bayesiana, que tipo de distribuições ela pode representar ou codificar. Outro problema que a gente pode fazer é também a questão de modelização. Por exemplo, que rede Bayesiana é mais apropriada para um dado domínio. A gente falou, inclusive na aula passada, aquela questão de que se a gente puder fazer uma rede causal, normalmente é mais fácil de interpretar do que uma não causal. Mas do ponto de vista formal, assim, as duas podem ser equivalentes. Aí a gente já falou também sobre essas outras coisas, né, que uma rede Bayesiana vai ter que ser um grafo acíclico direcionado, ou seja, não vai poder ter ciclos. E a gente vai ter um nó para cada variável aleatória, e a cada nó vai ter uma distribuição ou uma tabela de probabilidade condicional associada, sendo que essa tabela, né, diz qual é a distribuição
dos valores da variável, dado cada um dos valores possíveis para os pais dela na rede. E aí a gente falou também disso aí, né, que elas codificam distribuições conjuntas, as redes bayesianas, como um produto dessas distribuições condicionais locais, de tal maneira que a gente consegue obter a probabilidade de qualquer resultado completo, né, multiplicando todas as condicionais relevantes em relação ao que a gente esteja querendo obter a probabilidade. Nesse exemplo aqui, por exemplo, que a gente também falou sobre ele na aula passada, né, o exemplo do alarme, em que a história era que poderia ter um arrombamento, lá o B, poderia ter um terremoto, a variável E, e essas duas coisas poderiam causar o disparo do alarme de uma residência. E aí o alarme disparando, você tem dois vizinhos que podem ligar caso o alarme dispare, que era João e Maria. E aí a gente poderia usar essa rede, por exemplo, né? Veja que B e E são independentes, não há influência de um sobre o outro, né? Nesse modelo. E a gente está dizendo aí que o fato de João ligar ou Maria ligar é influenciado diretamente pela a questão se o alarme tocou, né? E aí a gente tem as tabelas de probabilidades associadas a cada nó. Aqui a do B, a do E, a do J, a do M e essa aqui do lado é a do A, essa maior. Então note que cada uma delas vai dizer qual o valor de probabilidade da variável do nó, dos diferentes valores dela, né, para os diferentes valores que os pais dela podem ter. Os pais dela na rede. Então aí no caso B e E não tem pai nenhum, né? Então é simplesmente a probabilidade diretamente de haver um arrombamento ou não haver um arrombamento, probabilidade direta de haver um terremoto ou não haver um terremoto. E sendo que nos casos em que há pais, aí a gente vai ter a probabilidade da variável, dos valores da variável, para cada uma dos valores possíveis do pai dela, ou dos pais dela. Então no caso do J só tem um pai, então a gente vai ter os valores de J que disse João ligou, positivo, negativo, e para os diferentes valores do pai dele que é A. Então por isso que a gente tem 4 linhas aqui, né? Todas as variáveis aí são binárias, né? É sempre verdadeiro, falso, sim ou não, para todas elas. E o M é análogo aí ao J, né? E a maior tabela vai ser a do A, já que ele tem dois pais, né? O B e o E. Então a gente vai precisar listar os valores de probabilidade dos valores de A para todas as combinações de valores dos pais deles, que são B e E. Então nesse caso aí são 3 colunas, né, de variáveis na tabela do A, o que vai resultar em 2 elevado à terceira linhas, né? Ou seja, 8 linhas na tabela. E aí essa rede aí codifica as probabilidades de qualquer evento, né? E a gente pode obter elas pela multiplicação do valor relevante ao que a gente esteja querendo saber em cada uma das tabelas. Então nesse exemplo aí, que é qual a probabilidade de ter havido um arrombamento, não houve terremoto, o alarme disparou, João não ligou e Maria ligou. Aí para saber isso aí, é só a gente ver quais são as linhas relevantes em cada uma das tabelas e multiplicar os valores, né? Então nesse caso aí, a gente teria os valores relevantes, seria no caso a gente tem mais B, então seria esse, né? Isso aqui, 0,001. Aí aqui a gente tem mais A e menos J, então seria esse valor aqui, 0,1. Aqui a gente tem menos E,
Então seria esse valor aqui. E aqui a gente tem mais A e mais M, né? Então seria esse valor aqui. E aqui finalmente a gente tem mais B menos E e mais A. Ou seja, seria esse valor aqui, certo? Aí multiplicando essas probabilidades aqui, a gente tem o valor da probabilidade para esse evento, certo? Vai ser o valor dessa multiplicação aqui. Bom, aí veja que uma das vantagens de utilizar uma rede bayesiana é que frequentemente ela vai permitir você ter um modelo mais compacto do que uma tabela de distribuição completa. No caso de uma tabela de distribuição completa, se a gente tiver n variáveis, todas elas booleanas, né, um caso aí bem otimista, todo mundo é booleano, a gente já precisa de uma tabela de tamanho 2 elevado a n. Já se a gente tiver, a gente representar isso por uma rede bayesiana, aí veja que cada uma, a gente vai ter n tabelinhas, né, um para cada variável. E aqui a gente está supondo o seguinte, suponha que cada nó da rede tem no máximo k pais, certo? Então uma tabelinha dessa de uma variável que tem k pais vai ter 2 elevado a k mais 1 linhas, né? Porque tem o número de colunas, é o número dos pais mais a própria variável. Então é k mais 1, 2 elevado a k mais 1. E quantas tabelas dessas tem? N, uma para cada variável. Então o tamanho da rede aí é da ordem de n vezes 2 elevado a k mais 1. Tá? Então veja que se a gente conseguir ter uma rede onde as variáveis têm poucos pais, a gente vai conseguir uma grande economia aí na representação. E estando correta a rede, né, ela vai poder calcular tudo que a distribuição conjunta completa, a tabela completa, consegue calcular, certo? Então a gente tem uma economia grande de espaço, e não só isso, também é mais fácil se você estiver elicitando esses valores através de um especialista ou coisa do tipo, frequentemente vai ser mais fácil obter os valores de probabilidade das tabelas locais do que se você quisesse os valores de probabilidade direto da tabelona. Também a gente vai ver depois que vai ser mais rápido, pelo menos no caso geral, não necessariamente no pior caso, responder consultas. Bom, isso foi a parte de representação, resumindo um pouco o que a gente viu até agora. Aí hoje a gente vai falar mais sobre a questão da independência condicional. A gente já falou na aula passada sobre a independência, né? Duas variáveis são independentes se a probabilidade delas juntas ser igual à multiplicação da probabilidade de cada uma delas separadamente. E a gente pode usar essa notação aqui para dizer que x é independente de y quando isso ocorre. E a gente, como a gente falou também na aula passada, muitas vezes isso não é muito comum, mas a gente consegue ter outro tipo de independência, que é a independência condicional, onde duas variáveis não são completamente independentes, mas elas são independentes uma vez observado o valor de uma terceira variável. Então é o que essa notação aqui está dizendo, é que x é independente de y dado z. Uma vez que você tenha observado z, eu tenho um valor fixado para z, elas são independentes. Uma forma de expressar isso é dizer que essa probabilidade vai ser igual à probabilidade de x dado z vezes a probabilidade de y dado z, e a gente usa essa notaçãozinha aqui, x independente de y dado z. Note que sempre que x é independente de y dado z, y também é independente de x dado z. Certo? Então você pode trocar a ordem aqui de um lado do outro desse símbolo. Aí note que a independência condicional é uma propriedade da distribuição, né? Se você
tem uma tabela de distribuição, você poderia testar se determinado par de variáveis é independente em relação a uma terceira, por exemplo, verificando se isso aqui acontece para todos os valores, né? Na última aula a gente viu alguns exemplos simples, né? Então tinha um exemplo, por exemplo, que tinha um alarme, um fogo e e fumaça, né? E a gente viu que seria razoável aceitar a suposição de que o alarme tocar é independente do fogo dado a fumaça. Uma vez que o que faz o alarme tocar é a fumaça e não diretamente o fogo, então ter ou não fogo não vai alterar, dado que você observou fumaça ou não observou fumaça, tá? Aí a gente já falou também que quando a gente tem um grafo de uma rede bayesiana, a gente está supondo que a probabilidade de cada uma das variáveis, ou seja, de cada um dos nós, né, dado os nós que estariam numa ordem da regra da cadeia, né, que serve para qualquer distribuição, isso seria simplificado para dados somente os pais dela na rede bayesiana, né? E aí daí vem a história que qualquer probabilidade pode ser a multiplicação disso aí. Agora, além das independências que essa simplificação daqui para cá implica, a gente vai ter também independências condicionais adicionais que são implicadas pela estrutura da rede. E a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco. Essas independências podem ser lidas a partir do grafo, certo? Da estrutura do grafo. A gente vai falar hoje um pouco sobre como isso é feito. Isso é importante para saber exatamente que tipo de suposição você está fazendo, né, ao usar determinado grafo para uma rede bayesiana. Quais são as séries de independências condicionais que você está assumindo que são verdadeiras. Aqui está um exemplo de uma rede que é simplesmente uma linha aí, né, com 4 variáveis x, y, z, w. Aí note que se a gente expressar a regra da cadeia isso aí, né, a gente teria algo assim, né, P de x, y, z, w é igual a P de x vezes P de y dado x vezes P de z dado xy vezes P de w dado xyz. Isso é regra da cadeia, que é válido para qualquer distribuição, né? Agora, dado que a gente tem essa rede, então na verdade a gente está admitindo aqui que essa mesma P de x, y, z, w pode ser escrito como um produtório da probabilidade de cada uma das variáveis dados pais dela. Então, P de x não tem pai nenhum, ficaria P de x simplesmente. P de y tem como pai x, então ficaria assim. P de z, os pais dela é somente y, né? E o P de w só tem um pai também, que é z, certo? Então veja que isso aqui está igual a isso, né? Isso aqui está igual a isso. Mas isso aqui está mais simples embaixo do que em cima, porque não tem x. E esse aqui está mais simples embaixo do que em cima, porque não tem x nem tem y, né? Então veja que o que a gente deduz aqui diretamente
é que a gente tem algumas independências condicionais já visíveis aqui, né? Então veja que se P de Z dado XY é a mesma coisa que P de Z dado Y, então a gente está dizendo que dado Y, X é independente de Z, certo? Já que essa probabilidade é igual a essa. Essas duas coisas serem iguais, a gente também está dizendo, por exemplo, que uma vez observado Z, a gente tem que W é independente de X, né? Ou W é independente de Y, né? Também. Então, essas são independências que a gente olha diretamente, vê diretamente por essas simplificações em relação ao que seria a regra da cadeia completa e o que é a probabilidade calculada pela regra da rede bayesiana com esse grafo, com essa estrutura. Agora, além dessas independências, tem outras que podem não ser visíveis tão rapidamente assim, certo? Então, por exemplo, pode ser que aqui não seja tão visível que dado y, x é independente de w, x é independente de w. Bom, pode ser que a gente não veja diretamente essa independência aqui, mas ela está sendo assumida também. A gente vai falar daqui a pouco como a gente consegue detectar ela através dessa estrutura aqui, certo? Bom, então, ó, dado uma rede bayesiana, a gente pode fazer perguntas quanto à independência de variáveis, tá? Que se refere a uma pergunta dessa natureza, né? Se dois nós são independentes, dada certa evidência, ou seja, a observação de algum conjunto de variáveis. Aí, quando é verdade essa independência, a gente consegue demonstrar algebricamente também, certo? Mas, em geral, isso é bastante trabalhoso e a gente vai ver que tem uma forma mais simples de fazer isso explorando a estrutura do grafo. Caso não seja independente, aí você pode provar simplesmente fornecendo um contra-exemplo, né, usando os valores de probabilidade e mostrando que não é verdade uma daquelas equações de independência condicional. Então, por exemplo, quando a gente tem essa estrutura aí, será que x e z são necessariamente independentes? Aí nesse caso, a resposta é não, né? Porque veja que y influencia z e x influencia y, então x pode influenciar z via y. Tá? Aquela história de, por exemplo, do fogo, fumaça, alarme, né? A gente viu que uma vez dado a fumaça, o fogo é independente do alarme, né? Mas se a gente considerar a independência incondicional, eles não são independentes, né? Fogo não é independente de alarme, porque o fogo vai influenciar no alarme disparar via a fumaça que ele vai gerar, certo? Então não é o caso aqui, né? Outro exemplo, um outro exemplo que a gente falou na aula passada, né? Que a gente tinha uma variável de baixa pressão atmosférica, uma variável de chuva e uma de engarrafamento. E aí baixa pressão atmosférica não influencia diretamente o engarrafamento, mas por sua vez ele influencia a possibilidade de chuva que influencia o engarrafamento, certo? Então baixa pressão atmosférica não vai ser independente de engarrafamento, incondicionalmente. Aí nota que aqui a gente está falando de necessariamente independente, né? Porque como a gente vai falar daqui a pouco, explorando a estrutura do grafo, a gente consegue detectar independências que necessariamente são verdades, uma vez que você está usando essa rede bayesiana. Mas pode ser que haja outras independências
que não são necessariamente verdades pela estrutura do grafo, mas pelos valores que estão codificados na tabela, se você fizesse todos os testes, seria independente. Tá? Bom, aí uma outra pergunta aqui, ó, a gente já viu que x e z não são necessariamente independentes, mas eles poderiam ser se tornar independentes. Aí a gente já viu, inclusive no exemplo na aula passada, né, que no caso aqui sim, por exemplo, eles são independentes condicionalmente à observação de y, né, já que x não influencia z diretamente, só via y, então dado y, x vai ser independente de z. Tá? E aí a gente vai ter um algoritmo que vai detectar essas independências, né, que vai ser chamado de desseparação. E a gente vai falar um pouco sobre ele a partir de agora. Então a gente vai ver que a desseparação vai poder nos dizer se, dado uma tripla de variáveis, duas delas são independentes em relação à terceira, explorando o grafo da rede bayesiana, certo? E a gente pode ter a rede bayesiana como um gráfico acíclico direcionado qualquer, mas na verdade a gente vai ver que o algoritmo, os casos que ocorrem e que determinam a independência condicional, necessariamente a independência condicional, eles vão se resumir a 3 configurações que a gente vai falar sobre elas, e qualquer caso vai, no final das contas, ser um desses 3 casos. E aí o algoritmo da desseparação vai poder responder essas perguntas de independência. Então, ó, o primeiro caso aqui é um caso que a gente pode chamar de cadeia causal, que é como o que a gente viu no slide anterior, né? Nesse exemplo aqui, baixa pressão causa chuva, que causa engarrafamento. Aí se a gente usar a formulazinha de probabilidade da rede bayesiana, né, a gente vai ter isso aqui, né? P de x, y, z igual a P de x vezes P de y dado o pai dele, que é x, vezes P de z dado y, que é o pai dele. Aí a pergunta, né, a mesma que a gente já fez antes, e já viu que a resposta é não, né, que x não é necessariamente independente de z, incondicionalmente. Aí veja que você pode mostrar isso fornecendo um contra-exemplo, por exemplo. Né? Então, um contra-exemplo é simplesmente um exemplo de valores para as tabelas condicionais de probabilidade, tal que não é verdade a independência condicional. Né? Então, se a gente vê um caso aqui extremo, né? Baixa pressão causa chuva com probabilidade 1 e chuva causa engarrafamento com probabilidade 1. Alta pressão não causa chuva e não causa engarrafamento. Então, a gente teria algo assim. E isso aí é um exemplo que a gente não vai ter a independência incondicional observada de x em relação a z. Então, bom, incondicionalmente não é verdade que x é independente de z. Mas, como a gente comentou antes, uma vez observado y, né, essa variável do meio da cadeia causal, a gente, na verdade, vai ter que x é independente de z, dado y. Tá? E a gente pode ver isso algebricamente, certo? Como a gente comentou agora há pouco, quando uma independência condicional se verifica, ela pode ser demonstrada algebricamente. Tá? Mas, assim, no caso geral, seria algo trabalhoso você demonstrar tudo algebricamente, então o algoritmo de desseparação vai ser uma alternativa mais simples para testar as independências condicionais. Certo? Mas nesse caso aqui, por exemplo, se você quiser demonstrar, né, que x é independente de z dado y, você poderia usar a fórmula da probabilidade condicional. Né? Então a gente tem aí P de z dado
x, y. E aí vai ser, pela definição, né? P dos três coisas, x, y, z, sobre a parte que foi observada, x, y. E aí, ó, note que isso aqui, pela definição da rede, né, vai ser P de x vezes P de y dado x vezes P de z dado y. Né? A questão de cada variável, dado os pais dela, né, a multiplicação de tudo. Então, isso aqui é equivalente a isso. E a parte de baixo é equivalente a P de x vezes P de y dado x, pela regra do produto. E aí, note que como isso aqui é igual a isso, aí a gente pode sair cortando as coisas, né? Então a gente tem aqui esse cara morre com esse, né? Esse cara morre com esse e só fica P de z, y. Então veja que P de z observado x e y é igual a P de z observado somente y. Então isso é uma das formas de dizer que P de z P de x, né, é independente de z dado y. Né? Uma vez que observou y, o fato de observar x ou não faz diferença. Certo? Então, isso aí é uma forma de algebricamente demonstrar que é verdade essa independência. Aí a gente pode imaginar isso de uma forma prática, que quando você observa uma independência, essa evidência observada como se ela bloqueasse a influência que vem daqui para cá. Né? Uma vez que isso aqui é fixado, aí corta o caminho da influência, né? Como se bloqueasse a influência. Aí essa é a segunda estrutura tratada pelo algoritmo de separação, que a gente pode chamar de causa em comum. É quando a gente tem uma variável e aí ela influencia dois filhos aqui, né? Nesse exemplo aqui, entrega do projeto influencia os fóruns de discussão estarem cheios e os laboratórios estarem lotados. Aí pela a formulazinha da rede bayesiana, né, ficaria isso aqui, né, P de y tem pai, P de x pai é y, P de z o pai é y. Nesse caso, novamente, x não vai ser independente de z, incondicionalmente, né? Porque note que se for entrega do projeto, aí ambos vão estar fóruns mais cheios, laboratórios mais lotados. Né? Se não for, ambos vão estar menos também. Então tem uma influência indireta entre os dois que vem da causa em comum deles. Né? Então eles não são independentes, incondicionalmente. Aqui um outro exemplo, né, extremo, em que ao observar que o projeto para ser entregue, tanto o laboratório vai estar lotado quanto os fóruns cheios, e no caso de não ser de entrega do projeto, os laboratórios não vão estar lotados nem os fóruns cheios. Agora, a outra pergunta, né, como a gente fez na estrutura anterior, é se x e z são independentes, dado que foi observado a evidência y. E aí, nesse caso, a gente vai ver algebricamente também que é independente. Certo? De novo, a gente usa aí a fórmula da probabilidade condicional. E aí, faz a mesma coisa que a gente fez antes, né? Isso aqui substitui pela probabilidade dado a estrutura da rede. Aqui embaixo, a regra do produto. E aí, de novo, a gente corta o que tem que cortar. Esse cara com esse cara com esse. E aí fica só P de z, y. Dado que isso é igual a isso, então x e y são independentes, dado, ou x e z, que diga, são independentes, dado y. Ok? Então veja que, de novo, não são incondicionalmente independentes,
Mas se a gente observar a causa, aí eles se tornam independentes. Certo? Dada a observação da causa, eles são independentes. Então, de novo, é como se a observação da causa bloqueasse a influência que vem de um para o outro e eles passassem a ser condicionalmente independentes. Agora, tem uma outra estrutura que é do contra aí, em relação ao que a gente tinha visto diferente. É a que a gente chama de uma V-estrutura. É quando a gente tem duas causas e um efeito. Então veja que aqui a gente tem, é aquele exemplo da aula passada também, né? Tinha uma variável para chuva, outra para dizer se tinha um jogo de futebol e o engarrafamento. Aí nessa rede aqui, veja que a chuva influencia o engarrafamento, ter o jogo de futebol também influencia o engarrafamento. Mas chuva e jogo de futebol são independentes, né? Nota que nenhum tem pai, então pela rede aqui a probabilidade de chuva vai ser simplesmente a probabilidade de chuva. A probabilidade de jogo vai ser simplesmente a probabilidade de jogo. Então note que sem nenhuma observação, de forma incondicional, chuva e jogo são independentes. Né? Ok. Agora, o interessante é que se a gente observar o efeito que tem engarrafamento ou que não tem engarrafamento, aí vai acontecer que eles não são independentes, dado o engarrafamento ou não engarrafamento. Certo? Porque quando você observar engarrafamento, aí eles vão meio como se fossem estivessem competindo para essa explicação. Então ambos podem aumentar sua probabilidade, por exemplo, se tiver engarrafamento, ou diminuir se não tiver, por exemplo. Certo? Então surge uma influência entre eles uma vez que a gente observe o efeito. Certo? Então, sem nada observado, eles eram independentes. Uma vez observado o efeito, eles deixam de ser independentes. Certo? Então, é como se fosse ao contrário. Antes, nos dois exemplos anteriores, observar o carinha aqui bloqueava a influência. Aqui é o contrário. A influência, a princípio, está bloqueada, mas quando a gente observa, é como se ele ativasse a influência e um passasse a influenciar o outro. Então, é o contrário dos outros dois casos. E aí, esses três casos vão resumir tudo que pode acontecer em relação à independência condicional numa rede bayesiana qualquer. Certo? Você só vai precisar pensar nesses três casos para responder uma pergunta do tipo se tal variável é independente dessa outra, dada a evidência tal, tais variáveis observadas. Então, analisando o grafo e levando em consideração esses três casos, a gente vai poder responder as perguntas de independência do tipo se essa variável é necessariamente independente dessa outra, dada a evidência, tal evidência, né, dado essa estrutura de rede bayesiana. E sempre a resposta vai se resumir a analisar esses três casos canônicos. Aqui está um exemplo. Aquela negócio de baixa pressão atmosférica, chuva, né, jogo, engarrafamento e gotas pingando dos telhados. Então, ó, se você fizer uma pergunta, por exemplo, de independência condicional, aí você poderia perguntar, por exemplo, a baixa pressão atmosférica é independente do engarrafamento dado chuva? Note que eles não são independentes incondicionais, porque a gente tem uma cadeia aqui, né? E aí esse influencia esse que influencia esse. Mas dado chuva, aí uma vez que foi observado chuva, ele vai bloquear essa influência e eles passariam a ser independentes, condicionalmente a observação de chuva. Certo?
Então, ó, aqui está dando essa receita. Você pega, pinta os nós da evidência. Então, aqui os nós da evidência é o dado chuva, né? Foi observado chuva. E aí você vê se existe um caminho entre os caras que você está testando se são independentes. Nesse caso aqui, o caminho é não direcionado, certo? Então, você pode percorrer as setas no sentido inverso também, certo? Se tiver um caminho de um jeito ou de outro entre os dois, que não esteja bloqueado, então eles não são independentes condicionalmente a essa evidência que você pintou. Se tiver bloqueado, eles são independentes, certo? Nesse caso aqui, a evidência se a evidência for dado chuva, então vai bloquear esse caminho, que só tem esse. Então, L é independente de T dado R, certo? A mesma coisa aqui, se você perguntar se L é independente de D dado R, também seria verdade. Porque, de novo, aqui ia ser uma cadeia causal, bloqueou a evidência, a influência, que diga. Aí, ó, isso está quase funcionando sempre. Mas, na verdade, não funciona sempre. Aí, onde é que está falhando? Se a gente fizer a pergunta que L... Veja que L... se a gente sabe que incondicionalmente L é independente de B. Então, se a gente fizesse a estratégia de pinta a evidência e ver se tem um caminho, aí já ia furar a independência incondicional desses dois, se a gente não tiver nenhuma evidência, né? Porque isso aqui seria um caminho. E na verdade eles são independentes. Outra coisa é que, como a gente falou antes, esse cara a princípio é independente desse, mas se você observar esse efeito aqui, aí eles vão deixar de ser independentes, porque isso aqui é justamente um caso de uma V-estrutura, que é aquele caso ao contrário. Certo? Então esse negócio falha justamente no caso da gente ter V-estruturas. Certo? Então, se a gente perguntasse, por exemplo, se L é independente de B, dado esse aqui que eu esqueci qual é. Qual é essa letra aqui mesmo? Oi? T, né? Dado T. Então, se L é independente de B, dado T, aí a resposta é não. Porque isso aqui é uma V-estrutura e a V-estrutura é o contrário. Quando você observa, ele ativa o caminho. Tá? Então, uma vez observado, a influência vai poder passar. Se não fosse observado, aí estava bloqueado e seria independente. Certo? Bom, aí aqui está o resumo de tudo que pode acontecer. Então, o que é que acontece? Como é que você vai testar se duas variáveis são independentes em relação a determinada evidência? Aí você começa naquela estratégia lá, pinta a evidência, né? E aí vai ver se tem um caminho de influência entre essas duas variáveis. Sendo que a evidência ela vai bloquear o caminho, se for o caso de uma cadeia ou se for um caso de uma causa comum. Então, por isso que aqui, ó, inativa está dizendo que o caminho é bloqueado. Então, se foi observado, essa do meio, esse caminho está bloqueado. Se foi observado, esse caminho está bloqueado. Se não foi observado, esse caminho está livre, esse caminho está livre. Agora, se for uma V-estrutura, aí é o contrário. Se ela não foi observada, então está bloqueada. Por isso está aqui no lado inativo. Se ela for observada, aí a influência passa. E ainda tem um outro detalhe que, na verdade, não é somente a influência não está passando somente se você tiver na V-estrutura a própria variável da V-estrutura aqui de baixo observada. Mas se qualquer um descendente dela for observado, ela também vai desbloquear essa influência aqui. E aí,
você vai ver se tem um caminho entre essas duas variáveis que você está testando serem independentes. Ou seja, um caminho que passe por nós todos ativos. Né? Se não for ver estruturas, os nós vão ser os nós que não estão pintados, né? Porque não fazem parte da evidência. Se for ver estrutura, vai ser o contrário. Os pintados passam a influência, seja na própria variável, seja no descendente dela. Aí nota que a gente vai poder com isso responder a qualquer consulta do tipo se um xi é independente de um xopta, dado a evidência. Tá? Aí a gente vai fazer aquela, né, qual é a estratégia que a gente vai fazer? A gente vai pintar todas as variáveis de evidência e ver se tem um caminho desse cara até esse ativo. Basta existir um caminho ativo, lembrando que os caminhos são não direcionados, então você pode andar com as setas ao contrário também, não tem problema. E aí, se você tiver pelo menos um caminho, então não tem garantia de independência entre esses dois. Se não houver caminho, todos eles estiverem nativos, bloqueados, então você tem independência garantida. Aqui está um exemplo. Aí você pode perguntar: R é incondicionalmente independente de B? Sim ou não? Se a gente usar a receita que a gente acabou de ver, a gente vai ver que isso é uma V-estrutura. E note que a V-estrutura é o contrário, né? A influência passa uma vez que seja observada essa variável ou descendente dela. No caso aqui não foi observado nada, não tem evidência, então não está passando a influência, ou seja, R é incondicionalmente independente de B, certo? Nota que se a gente pegasse a probabilidade aqui, seria somente dela própria também na rede, né? Então, nesse caso é. Agora, se for observada a evidência T, aí significa que a gente pintaria aqui. Pintaria esse T. E aí, como é uma V-estrutura, ao invés de pintar, bloquear, pintar libera a influência. Né? Então, isso aqui é não. Uma vez observado T, R não é independente de B. Aí outra pergunta. R é independente de B dado T'? Aí você agora pintaria esse aqui. Aí de novo, não seria independente, né? Porque isso aqui é uma V-estrutura e você observou um descendente dela. Então a influência vai passar. Então não é independente também. Esse outro exemplo aí, se L é independente de T', dado T. Aí note que nesse caso, você vai pintar aqui e olhar isso aqui. E aí vai ser independente ou não? Vai, né? Por quê? Porque veja que isso aqui é uma cadeia. Então, a observação de um cara na cadeia vai bloquear a influência. Aí outra pergunta aqui. L é incondicionalmente independente de B? Aí note que se a gente procurar um caminho, né, tem que procurar um caminho entre os dois, mas esse aqui está inativo, porque isso aqui é uma V-estrutura e não foi observado. Então ela bloqueia aqui. Então é verdade que L é independente condicionalmente de B. L é independente de B dado T. Aí agora vai ser não, né? Porque a gente vai pintar aqui. Aí isso aqui é uma V-estrutura. Então agora a influência vai passar e a gente vai ter esse caminho.
Então aí vai ser não. E L independente... Cadê? Eu estava aqui, né? L independente de B dado T' também vai ser não, porque a gente vai pintar aqui, é um descendente desse cara, então também vai passar L, B, né? E por último, esse aqui vai ser verdade, porque está dizendo L independente de B dado T e R observados. Aí o que vai acontecer? Aqui passaria, porque a V-estrutura foi observada. Mas aqui é uma cadeia e ao observar isso aqui bloqueia a influência. Né? Isso aqui daqui para cá é uma cadeia. Então não tem um caminho por aqui porque isso aqui está bloqueado. Então por isso que é assim. Certo? Oi. Espera aí, só um minutinho, deixa eu limpar aqui. Qual é a pergunta, L? Independente de B, dado T e T'. Nesse caso também não seria independente, certo? Porque basta que seja possível o caminho, certo? Quando você observa aqui, aí já está liberado isso aqui, certo? Você observar isso aqui, só vai ser mais uma razão para ter influência. Né? Se você pode pensar isso aqui, por exemplo, como isso aqui é trânsito, isso aqui é o relatório do trânsito que passou na TV. Certo? Aí você olhou, viu que tinha trânsito e viu na televisão o relatório do trânsito. Certo? Então, assim, a influência passou de todo jeito. Certo? Bastava ter observado uns dos dois. Observou os dois, mais uma razão para ser dependente. Esse exemplo aí agora, R está chovendo, T engarrafamento, D se está caindo pingos no telhado e S se você está triste. Então esse foi o modelo assumido, né? Aí a pergunta, T é independente incondicional de D? Aí veja que por aqui a gente tem uma V-estrutura, né? Então por aqui está bloqueado porque essa não foi observada, né? Mas por aqui é aquela causa comum, né? Então por aqui passa. Então não é independente. Aí essa outra pergunta aqui. T é independente de D dado R. Aí agora sim, né? Porque veja que o caminho de baixo está bloqueado, porque é uma V-estrutura e não foi observado. E o caminho de cima está bloqueado, porque foi observado isso aqui e é a causa comum. Né? Então não tem, nem passa por aqui, nem passa por aqui. Então é independente. Por último, esse aqui, T independente de D dado R e S. Né? Aí, bom, isso aqui vai bloquear o R, mas observar o S vai liberar esse caminho aqui, e que é uma estrutura, e vai deixar, e vai ter influência, né? Não vai ser independente. Ok? Então, ó, veja que a gente pode, dado um grafo de uma rede bayesiana, né? A gente pode rodar o algoritmo da desseparação para construir uma lista completa de todas as independências condicionais que são necessariamente verdadeiras dado essa estrutura. Né? Ou seja, todas as independências nesse formato aí, xi é independente de xj dado essa evidência de K1 até Kn. E aí com isso você vai ter uma lista de todas as
independências condicionais que estão sendo assumidas ao você adotar essa estrutura para a sua rede. Tá? Então, por exemplo, a partir de cada uma dessas redes, você pode fazer seus testes aí, né? Então, perguntar: X é independente condicionalmente de Z dado Y. Aí, no seu caso, a evidência é Y. Então, isso aqui é uma causa comum, né? Observar o Y vai bloquear, então vai ser verdade, né? Aí você pode fazer todas as perguntas que você queira aí para ir testando, gerando o que é independente e o que é que não é, né? Y é independente de Z dado X? Não, porque vou ter essa coisa ligada diretamente. Então você pode gerar todas as respostas para as perguntas que você queira. Aí veja que se você adotar essa estrutura, por exemplo, você vai estar assumindo que é verdade isso aqui. Né? Então tem que fazer sentido no seu problema que isso aí seja verdade para que você possa adotar essa estrutura. E assim por diante. Vocês podem brincar aí um pouco, depois nessas coisas, gerar todas as independências. Veja que nesse caso aqui, por exemplo, ó, ninguém vai ser independente de ninguém, né? Então nesse caso aqui a gente não vai ter nenhuma independência, já que vai ter caminho para todo mundo sempre, né? O que significa que essa última aí seria capaz de representar mais distribuições do que as outras que implicam em mais independência. Mas também, certamente, você vai estar com a rede maior cada vez que você adicionar mais arcos. Né? Cada vez que você adicionar mais arcos, você vai aumentar o seu poder de representação, mais distribuições vão poder ser representadas por essa estrutura, mas essa estrutura vai ficar mais complicada, as tabelas vão ser maiores e assim por diante. Então, ó, note que a gente tem esse compromisso aí, né? A topologia limita as distribuições que podem ser representadas por essa topologia. Então, aqui, por exemplo, é o caso extremo. A bolinha verde, ó, não tem nenhum arco. Então, aqui a gente tem todas as independências, né? Incondicionais e condicionais que a gente queira. Então, se a gente usasse uma rede dessa, ela só pode representar distribuições de probabilidade em que x, y e z sejam independentes, certo? Já que essa estrutura necessariamente implica todas as independências, porque não tem nenhum caminho de ninguém para ninguém, certo? Aí você pode ter algo mais com mais dependências, né? Mas não totalmente todas as dependências, como nesse caso aqui. Aí você teria, por exemplo, essa independência condicional, né? E algo desse tipo lhe permitiria representar maior quantidade de distribuições possíveis em relação ao que você podia nesse caso verde, certo? No caso azul aqui, você pode representar todas as distribuições entre x, y e z. Mas, por sua vez, isso traz custos, né, que a rede vai ser mais complexa e maior do que as outras. Então, na prática, tipicamente, você vai querer encontrar algo meio estilo meio termo, que tenha faça suposições de independência razoáveis, que simplifique bem o problema e torne ele tratável, né, e ao mesmo tempo que os resultados sejam realistas, né? Bom, então resumindo aí, né, o que a gente já viu, a gente viu que as redes bayesianas eles codificam de forma compacta distribuições conjuntas, que ao a gente adotar uma estrutura para uma rede, isso está implicando garantir várias independências que necessariamente acontecem. E essas independências que necessariamente acontecem podem ser detectadas lá pelo algoritmo de separação. Aquela coisa lá de testar o caminho, com aqueles 3 casos, cadeia, estrutura, etc.
Aí note que para detectar se é independente ou não, o algoritmo de separação usa apenas a estrutura do grafo. A gente não precisa olhar os valores de probabilidade das tabelas, né? Agora pode ser que existam outras independências, né, que não eram necessariamente independentes dado o grafo, mas são pelos valores, né? Então assim, o algoritmo de separação vai dizer quais são as independências que necessariamente são verdades. Pode ser que tenha outras além dessa, né? Então, por exemplo, se você pega uma rede dessa que pode codificar qualquer distribuição entre esses três, você consegue codificar aqui dentro uma coisa totalmente independente, né? E o algoritmo da separação vai dizer ninguém é independente. Mas na verdade, o que ele está dizendo é que ninguém é necessariamente independente, né? Mas se você botou aqui dentro das tabelas, nessa estrutura, uma distribuição totalmente independente, se você fizesse o teste lá dos cálculos para ver se é independente, daria que é independente, né? O algoritmo de separação vai detectar as coisas que são necessariamente independentes a partir do grafo apenas, né? Então é isso aí que a gente está dizendo nesse último item. Bom, aí a gente fez mais um tique aí nas coisas de redes bayesianas, que foi tratar das independências condicionais. E aí na próxima aula a gente vai começar a falar da parte de inferência, né, como você pode responder perguntas mais sofisticadas do que simplesmente qual é a probabilidade de uma atribuição completa, como a gente viu no exemplo lá no começo, né? Perguntas mais sofisticadas que essas que vão necessitar de uma complexidade computacional maior, né? E aí a gente vai ver que no pior caso a complexidade para inferência é exponencial, mas há um algoritmo de inferência exata chamado eliminação de variáveis que muitas vezes consegue fazer inferência rapidamente, embora o pior caso seja também exponencial. Certo? É... Bom, na verdade, mais especificamente, a inferência probabilística é NP completa, então assim a gente diz que é exponencial não significa necessariamente que seja exponencial, já que a gente não tem uma prova de que NP completo é exponencial, né? Aí, mas os nossos algoritmos existentes, no pior caso, são exponenciais, certo? Como a eliminação de variáveis. E aí a gente vai falar depois, também na próxima aula, que a gente pode partir para métodos de inferência por amostragem, que aí vão ser mais eficientes, né, do que os que podem ser, no pior caso, exponenciais, os que são os exatos, mas, por outro lado, não são exatos, são aproximados, certo? Então, não necessariamente o que você obter com a probabilidade é, de fato, probabilidade, né? Você vai ter um certo grau de confiança em relação a isso, dependendo de como você faça a amostra, o tamanho da amostra, essas coisas típicas de decisão feita por amostragem, né? E aí, por último, a gente deve ver depois ainda na tópico de redes bayesianas sobre a aprendizagem de redes bayesianas a partir dos dados, certo? Na próxima aula a gente deve ver esse terceiro tópico de inferência probabilística, ok? Pronto, então hoje a gente fica por aqui.